Olá, seja bem-vindo a mais esse episódio do podcast Seja Feliz com Dinheiro. Aqui você vai aprender a gerenciar, a cuidar do seu dinheiro, a melhorar a forma de gerar mais renda e também multiplicar, esse dinheiro para que você possa alcançar aquilo de mais importante, que é o que você quer na sua vida, as suas prioridades. Mas muitas vezes, isso já aconteceu comigo, eu não saber qual é a minha prioridade e acabar vivendo ali, parece que aleatoriamente, e por isso que a gente vai fazendo dívida para às vezes resolver um problema que a gente sabe que nem era nosso. Muitas vezes a gente joga dinheiro para coisas que a gente se arrepende. Então, muito também não é só o planejamento financeiro, é também um planejamento das prioridades. Isso é muito difícil da gente criar essa consciência. Para isso, eu chamei aqui, ela que é a Lilian Lopes, uma cristã, esposa do Felipe, mãe do Matheus e da Isabela, empreendedora, consultora, palestrante, empresária e atleta. Só por esse resumo aí você já sabe que o dia dela não tem 24 horas, tem 48. E eu fico sem fôlego só de ver a execução do dia dela, o planejamento e como ela leva a vida dela tão bem estruturada na sua fé, no que ela quer. Parece, mesmo de longe, você acaba vendo uma pessoa muito direcionada para aquilo que está dentro do coração e alinhado principalmente com a família. A gente sabe que um dos grandes problemas hoje financeiros é esse desalinhamento também dentro de casa, e para isso a gente vai ter essa conversa aqui com ela, que é a idealizadora do treinamento Tempo para Tudo e Tudo ao Seu Tempo, onde ela realiza mentorias em grupo individual sobre planejamento e gestão do tempo. E é isso que a gente vai aprender hoje, mas sempre com o objetivo aqui de promover a nossa qualidade de vida, a performance e a produtividade. Então, seja bem-vinda, Lili. Obrigada, querido. Bom, eu acho que para iniciar essa conversa é muito interessante que as pessoas te conheçam, Porque eu acompanho muito você, como eu disse, é muito inspiradora assim, a forma como você leva a sua rotina, e acredito que a gestão do tempo é papel fundamental nisso, mas eu acho que antes tem um elemento muito essencial que me parece que você tem muita certeza do que você já quer para sua família daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Como que isso surgiu na sua vida? Qual foi o que te levou a esse direcionamento tão convicto, que é o que me parece, dos seus objetivos, do que você quer ser lá na frente? Foi profunda essa pergunta, viu? Não foi de coisas práticas, mas eu venho, na verdade, de uma família católica, uma família que sempre buscou as coisas de Deus, e eu acredito que por ter sempre me conectado, sempre buscado, eu sempre tive um direcionamento. Eu não tinha essa clareza, mas eu tinha uma direção, é por aqui, E eu acredito que com o passar dos anos, com o passar das experiências, os cursos, todos esses treinamentos que a gente faz, minhas experiências de trabalho, eu fui encaixando os meus desejos, os meus sonhos, a um caminho, Eu falo isso, nos meus treinamentos, que a gente constrói um caminho. E esse caminho é a nossa vida, não é? A felicidade não está lá no fim, está nessa trajetória. E eu tinha muita dificuldade mais nova de conseguir realizar tudo. Eu tinha uma agonia porque eu era cobrada de coisas que eu esquecia, ou então para estudar. Então, isso foi desde lá da escola. Eu tinha uma necessidade de criar uma forma de fazer as coisas funcionarem. Uhum. E aí você vai buscar, Eu fui buscar, estudar, ler, aprender. Lógico que nova não, Depois que a gente sai da escola. E eu fui buscando encaixar os meus desejos, os meus sonhos, dentro de um projeto. Entendeu? Uhum. Que com o passar dos anos e depois de muito tempo, que eu vou dizer que a gente não aprende isso quando é nova, a gente não aprende, a gente bate a cabeça um monte de vezes até descobrir. Eu fui, que é o que eu hoje mais promovo, é que existe um plano de Deus para a vida de cada um de nós. Existe, eu acredito muito nisso. E que se a gente tenta viver uma vida fora desse plano, ela é pesada, ela é difícil, você não dorme direito, porque ele lhe chama o tempo inteiro para você cumprir aquele plano. E eu sei que ir de contra isso, ela é desafiadora. Isso gera muito vazio.
Eu digo que cada um de nós tem um vazio do tamanho de Deus. Então, para você preencher tudo isso, e durante os seus 24 horas do dia, e durante os seus projetos, durante o seu trabalho, sua vida familiar, sua atividade física, se não está em cima de um projeto, você carrega uma carga muito pesada. É como se você nadasse contra a maré o tempo inteiro, aquela correnteza. E eu acredito que quando você se conecta, seu coração, com isso, tudo vai ficando leve, as coisas aparecem, as pessoas aparecem, as oportunidades crescem. E você vai se sentindo. Talvez uma das coisas que eu mais busco é a sensação de deitar a cabeça no travesseiro. Independente da conta, independente de onde eu moro, independente do carro, do que tiver. Deitar no travesseiro com aquela sensação boa de gostar da minha vida. De no outro dia esperar que outro dia acorde e tem mais um dia para eu viver. Eu acho que a minha vida e o meu objetivo é fazer com que as pessoas consigam. Eu não consigo isso todos os dias, 100%. Mas é essa busca... Né? Então, você falou, a certeza de onde você quer chegar, tenho certeza, quero ir para o céu. Mas, assim, a certeza de estar realizando um plano e a missão que eu acredito que Deus me confiou. Porque ser mãe, pai, você sabe que você é pai, não é uma missão fácil. E olha que a sua tem 2 anos. Quando tiver 12, 13, você vai ver. O trupé. Então, assim, é uma missão. Deus confia a gente em missões. E eu, com o passar dos anos, descobri algumas delas. Que Deus lhe dá um dom, que Deus lhe dá um talento para você botar ele a serviço das outras pessoas, né? Então, eu acho que a gente vai... Quando essas pecinhas vão se encaixando, o caminho é claro. Por isso que essa clareza tão forte que eu tenho. Eu olho para frente e eu enxergo, assim, a vida que eu estou construindo, o legado que eu estou construindo, a história que eu vou poder contar. E o que traz essa motivação, essa realização, é você saber que o que eu estou fazendo hoje... está me levando a ser o que eu gostaria de ser. Então, cada escolha que eu faço durante o dia, ela tem um sentido. Por isso que muita gente fala, você arruma energia aonde? Eu disse, porque a minha sensação é que eu estou construindo algo gigantesco. E que eu tenho que botar tijolinhos todos os dias, senão não consigo. É essa a minha motivação, é olhar o projeto inteiro lá e saber que eu preciso construir uma paredezinha por dia, um tijolinho por dia. Entendi. E aí o tempo entra aí. E esse projeto gigantesco que você fala, que é quando visualiza talvez o futuro, talvez uma conquista, até para que as pessoas entendam, não é no aspecto apenas material, não é, estou fazendo isso para comprar uma casa. Isso parece muito pequeno conhecendo você, do que você chama de projeto gigantesco. E o que envolve esse projeto? É o que você quer ser como mãe, né? Como Na verdade, é o meu projeto de vida. Eu digo que não é um projeto de coisas, nem profissional, nem físico, nada. Ele é um projeto de vida. Quando você entende vida, né, como uma coisa assim... Realmente uma dádiva de Deus, ele escolheu você dentre tantos ali para estar nessa família, nesse trabalho, com esse dom, com essas... E ele colocou você ali. Eu acredito que você precisa ter um plano. Um plano. Para honrar isso. Né? Exatamente. A própria Bíblia fala, né, de você fazer construir as coisas com um projeto. Você precisa saber o que você quer construir. E eu falo, tanto que assim, nos treinamentos eu sempre faço uma análise. Como está hoje as suas áreas da vida? Né? Muita gente usa de tripé, áreas da vida, roda, para ver se roda. Não importa. O que faz diferença para você entender é, primeiro, quem eu sou. Quando você sabe quem você é e você entende que você é realmente um milagre, você diz assim, eu não vou deixar minha vida passar aqui. Tipo, eu vou sair daqui e vou deixar o quê? Você quer passar em branco? Você quer ser esquecido? Você quer que a sua filha, quando você morrer, não tenha nada para contar? Não, você quer que ele conte histórias emocionantes de quem era o meu pai, do que o meu pai faz, em vida também. Então, para isso, a gente tem que ter qual é a história que eu quero contar. E não estou nem falando das pessoas ainda. Estou falando assim, lá atrás, lá na frente, na verdade. Qual é a história que você quer contar da sua vida? Eu acho que isso, ela vai ampliando. E uma escolha, uma decisão vai impactando na outra. Porque, por exemplo, para eu ser bem-sucedida financeiramente, para eu ter um corpo saudável, disposto, pegar uma criança, brincar, sentar no chão, levantar, não sei o quê. Então, nossa, nem me fala, minha coluna tá doendo. Até agora. Então, para isso, para você ter uma paz interior, por exemplo, confiar em Deus, você dormir todos os dias, tendo a certeza que Deus está cuidando de você,
É uma coisa que, assim, é impossível que você consiga ensinar isso pro outro. Ele precisa aprender. É uma paz que não tem preço. Então, vê, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, você começa a alinhar corpo, mente, espírito, você começa a alinhar, as coisas fluem. As coisas fluem, mas não dá para focar só numa coisa. Então, quando eu digo um projeto gigantesco, eu digo no treinamento, eu digo que a gente vai construir o nosso império. Porque ele é feito de tudo. Porque a nossa vida ela é feita dessas histórias. E por área, não dá para cuidar só do espiritual. Até dá, né? Tem gente que vive hoje para isso, até dá. Mas eu digo assim, para nós, mortais. Eu preciso trabalhar. Preciso fazer dinheiro. Eu preciso realizar meus sonhos. Eu preciso prover a minha família. Eu preciso proporcionar tudo. Mas vê, se eu consigo proporcionar tudo isso, eu consigo ganhar dinheiro, isso não tem sentido, dá um vazio. Tem gente riquíssima se matando. Sim. Então, não dá para cuidar. Tem muita gente que faz, qual é a área mais importante? Mas não tem. Se você precisa de uma roda que gire, porque, ó, eu posso ser profissionalmente bem-sucedida, ser reconhecida, ser isso, ser aquilo, e ter a família destruída em casa. O que adianta, né? Eu volto para casa e nem voltar para casa eu quero. Aí eu tô lá, linda, maravilhosa, no Instagram, nas palestras, no consultório, sei lá, em qualquer coisa. E aí, não quero nem voltar para casa. Porque quando eu entro em casa, né? Meu filho não me respeita, minha filha nem liga para mim, sabe nem aí. O marido sabe-se lá. Então, vê, que valor tem isso? Aí, o contrário. Tenho isso tudo maravilhoso, uma família isso, aquilo outro, e não consigo me realizar profissionalmente, não consigo me realizar financeiramente. Não roda do mesmo jeito. Então, é como se fosse realmente uma roda que precisasse de todas as pecinhas. Eu acho fantástica aquela roda da vida. Uhum. Então, quando eu digo que o meu projeto de vida, um império, o que eu estou construindo, é como se fosse um castelo com várias paredes e cada parede é uma área da vida. Então, não dá para faltar uma parede. Tem que construir todas. Show. Entendeu? E a gente bota lá o Muito Deus. Bom. E assim, agora, para mim, né, ficou claro o porquê que no seu dia você busca encaixar todas essas áreas, né, independente da quantidade de tempo, mas você dedica uma parte do dia... Um pouquinho em cada lugar para ir abastecendo todas as áreas, né? Tem que estar tudo fluindo. Perfeito. É como se fosse equilibrar pratos, né? Exato. Você vai equilibrando vários pratos girando. E isso é muito interessante, porque parece que gestão do tempo é só você pegar um planner, fazer ali uma planilha, ou anotar em bloco celular, ou usar alarme do celular. Mas se você está fazendo um monte de atividades no dia a dia que não são alinhadas com esse querer ser do que você enxerga para sua vida, porque muitas vezes a pessoa vai olhar para a gestão do tempo e vai dizer, não, isso aí não me interessa não, mas muitas vezes é porque a vida dela não tem nem interesse mais em sonhar. Muitas pessoas já perderam a capacidade de sonhar e capacidade de fé mesmo, né? Por isso que foi muito assim bacana a gente iniciar com esse aspecto, porque para mim cada vez fica mais claro assim a potência que é você buscar uma vida com mais sentido, independente do Essa é a minha frase de vida, né? Do que você tá pensando. E dentro do seu dia, né, como você bem falou, existem momentos que eu não consigo executar da forma como eu queria, tal, mas você tem um plano, então você vai compensando isso no outro dia. E como que você faz essa organização dessas áreas dentro do seu dia, alinhado isso com a sua família? Porque também quando a gente tem uma família, não é só a figura individual, né? Essas pessoas têm que se encaixar de toda forma e problema delas, ou como que é essa inclusão aí na sua família? Eu acredito, sabe, Lu, que é um processo. Você faz quando a pessoa está totalmente desalinhada, você precisa ir lá, eu vou dizer que você tem que ir lá no fim e ir voltando. Só que, por exemplo, às vezes você pode precisar, depende de onde da pessoa está hoje, porque, por exemplo, tem muita gente hoje que precisa de orientação de gestão de tempo, ela faz algumas coisas estão legais, outras não estão. Mas, assim, para eu chegar na minha agenda, que muita gente fala assim, a pergunta normalmente é como que você organiza a semana e como você organiza o seu dia? Porque eu tenho um hábito que tipo, quando alguém me pergunta, me dá 5 coisas que você tem que fazer. Primeiro, você tem que ter uma agenda. Segundo, você tem que todo domingo planejar a semana toda. E todo dia de noite planejar o dia seguinte. Básico.
Essas 3 coisas. Saber onde você quer chegar e ter listado, né, objetivos de quem você quer ser. Então, eu acho que, para eu fazer hoje isso que eu faço, é impossível eu conseguir ajudar alguém a fazer uma agenda de amanhã. Até consigo. Se você disser assim, eu tenho tudo isso para fazer, como que eu encaixo? Eu posso encaixar, mas isso não quer dizer que você, quando chegar de noite, que deitar na sua cabeça no travesseiro, vai ter aquela sensação boa. Caramba, arrebentei hoje. Hoje eu arrebentei. Não. É sempre assim, fiz muita coisa, corri que só, tô morto de cansado e não fiz o que eu deveria ter feito. Isso é a maioria das pessoas. Então, por exemplo, segunda-feira vai começar e você vê assim, caramba, o que eu tenho para fazer essa semana vai ser super... Pergunte a pessoas no domingo... Vamos marcar alguma coisa essa semana. Peraí que essa semana é super corrida. Essa semana tá super cheia. Essa semana... A sensação é de tenho mais coisa para fazer do que vou dar conta. Entendeu? Então, são coisas assim, que eu fui aprendendo. Por exemplo, lista de tarefas. Quando você faz uma lista de coisas que você tem para fazer e fica com ela para trabalhar, ela já diz pro seu cérebro. Tem mais coisa do que você consegue fazer. Você vai fazer muitas e mesmo assim vai ficar várias ali para fazer. Se você olhar o do dinheiro, ele é bem parecido. Bem parecido. Por quê? Porque... aquele gatilho, ele é ruim. A sensação de que eu não vou conseguir fazer tudo. Então, eu vou fazer o que der. E aí, você começa a dar um monte de mensagem ruim na sua mente. Então, como que eu faço? Eu pego tudo que eu tenho para fazer, faço toda aquela análise, divido as áreas, determino o que eu quero para cada área e determino uma luta por vez. Entendeu? Eu não vou brigar com 10 ao mesmo tempo. Né? Um leão por dia, né? Como diz assim. Então, eu boto as minhas metas principais. Eu tenho alguns objetivos que eu faço um planejamento mensal. Por exemplo, num mês de lançamento de curso, dá para você fazer tudo o que você quer fazer? Não dá. O foco é esse. Algumas outras áreas ficam... Você vai ajeitando ali. Num mês que, sei lá, é semana de prova dos seus filhos, uma viagem, alguma coisa, uma formatura, um jogo importante. Vou falar dos meus filhos que jogam e tem esporte. Aquilo ali tem períodos... que eu não posso marcar uma coisa tão importante para mim, porque eu não vou poder não estar. Entendi. Eu preciso estar 100% ali organizada. Tem épocas que eu invento uns desafios, né? Negócio de dieta, não sei o quê, treino, não. Eu não posso marcar isso num mês que para mim é intenso, por exemplo, da empresa. Que eu trabalho, que eu tenho convenção, que eu tenho que viajar, que eu tenho... Por quê? Porque se eu marcar, eu vou me frustrar, vou me estressar, não vou fazer direito. Então, onde entra o planejamento lá na frente? É saber... quais são as coisas que eu tenho para fazer, onde eu vou fazer ela melhor. Então, eu começo lá atrás. Depois, eu monto plano mensal. Se você pegar os meus coisinhas de mês, eu tenho, assim, a briga do mês. Qual é essa daqui? Eu vou brigar por essa causa. Entendi. Briga que eu digo de forma positiva, né? Por que causa? Sim. E aí, eu vou para a semana, divido por semana e divido por dia. Então, o que acontece? O planejamento... me demanda energia, pensar, tomar decisão, combinar coisas, ver não sei o quê. E mulher dona de casa é novela, porque é menino, é roupa, é faxineira, é feira, é tudo isso. Eu faço tudo isso com antecedência. Pra quê? Pra no dia eu poder viver o plano que eu fiz. Sim. Sem ter que tomar muita decisão. Perfeito. Isso parece que você está falando de educação financeira, né? Eu falei que tem tudo a ver. Porque o que a gente faz mesmo é administrar um recurso escasso. Tempo, água, comida e dinheiro. E aí, se eu tenho muitas possibilidades, vamos imaginar, a vida pode nos colocar em muitas tarefas no dia que não faz, no final das contas, não está levando a gente para essa vida que a gente quer. Mas se a gente viver de forma passiva, essas coisas vão aparecendo, é alguém que pede ajuda, não sei o quê, acontece um imprevisto. É o prazer imediato que você quer. É o prazer imediato de... Às vezes você está no celular ali mexendo, você passa uma hora brincando. Fácil. Se você ficar só ali com aquela dopamina, olhando vídeo. Então, programando o cérebro de forma negativa. Pois é, e aí você acaba... colocando ali as atividades que não estão ali dentro de um alinhamento com você mesmo do futuro. E isso é muito parecido com o dinheiro, porque geralmente o salário das pessoas que não têm educação financeira está sendo escoado com taxas indevidas, juros, coisas que não representam para ela uma recompensa emocional. Então, pelo que eu entendi do seu planejamento de tempo, você tem tarefas e atividades no dia que lá no travesseiro, no fim do dia, trazem recompensa emocional positiva para você. Pô, isso aqui foi um perrengue da pega. Eu colocar o menino na escola, ir para missa, vir gravar um podcast, voltar para pegar o menino. Tudo isso, fisicamente,
tem os mesmos desgastes de qualquer tarefa, mas lá no final do dia, a sensação da recompensa emocional de tudo que você fez está alinhado com esse grande projeto gigantesco de vida, isso traz uma sensação de fiz o que eu tinha que fazer com o recurso que eu tinha. Para chegar onde eu quero chegar. Para chegar onde eu quero. Exatamente. E é isso exatamente o que acontece com o planejamento financeiro. Eu tenho dinheiro que é limitado, você pode ganhar 100 mil reais, ele vai ser limitado a 100. E você tem do outro lado necessidades infinitas, criada na sua cabeça, criada pela notificação do celular, o marketing, o que for. A gente inventa coisa para gastar de qualquer forma, em 2 minutos. Mas aí o que seria a gestão financeira, então? É eu pegar todas essas necessidades, ver que eu só tenho um salário de 5, 10 mil reais, não importa o valor, e tentar fazer aquele joguinho que a gente fazia na escola, de relacionar né, uma coluna com a outra, quem com quem. Isso é a gestão financeira. E no final das contas, a gente não vai se frustrar porque deixou as outras necessidades fora. Porque a gente fez ali de maneira racional uma escolha. Então, dentro da fase da minha vida, essas necessidades aqui é o que se encaixa. E o que mais acontece hoje, tanto na gestão do tempo como na gestão da educação financeira, é você ter atividades que não te levam para essa vida lá, e muitas vezes é procrastinação, é perder tempo em celular, é não estudar o que deveria, não trabalhar o que deveria, não se conectar do Deus na forma que se deveria. Da mesma forma, no lado do dinheiro, é você ter ali uma grande parte do seu salário sem recompensa emocional ali. É claro que tem a nossa obrigação de adulto, né? Ninguém se acorda e diz, ai, que vontade de pagar uma água. Não, você pagar água, pagar aluguel, pagar financiamento, isso é chato ali. A recompensa emocional é um pouco desagradável. Mas essa parte do dia também tem, né? Um exemplo, você talvez goste de botar a rotina, mas preparar o almoço, não sei o que, tem alguma atividade ali no dia que a pessoa não curte fazer, mas faz porque precisa fazer. A mesma coisa é essa maturidade ali na gestão financeira pessoal. Então é muito legal isso, e eu queria que você orientasse aí para as pessoas que estão vivendo esse caos, né? Tanto no lado financeiro, principalmente nesse lado do tempo, por onde começa? Ela já tem, talvez não tenha na cabeça dela a programação do que vai acontecer amanhã, porque muitas vezes vive apagando incêndio. Aleatoriamente apagando incêndio. Como é que começa? O que ela tem que fazer primeiro? Muitas pessoas dizem assim, eu vou comprar um planner, eu vou comprar esse aqui para colocar. Os treinamentos começam assim, o povo chega com um planner bem bonitinho, não sabe nem o que escreve. É a mesma coisa quando a pessoa chega para mim, me dá aí uma planilha para eu organizar meus gastos. O que vai acontecer com essa pessoa que anota os gastos? Ela no final do mês vai constatar o que ela já sabia. A bagunça que ela fez, porque não houve antes essa ideia de construir essa priorização das novas necessidades, né? Como que funciona na gestão do tempo? A planilha para você é a agenda para mim. Perfeito. O povo quer o fim sem passar pelo processo. Isso. Né? Então, assim, depende muito, sabe, Lu? Porque esse alinhamento da mente com o espírito, com quem você é, eu digo aí com quem você é normalmente, sem ele é muito difícil você começar. Muita gente às vezes fala assim, por onde eu começo? Quando eu faço mentoria individual, que eu amo. Se eu pudesse e tivesse tempo, era só o que eu queria fazer. Porque você vive um processo e você consegue fazer diferente, que é ouvir e ajustar ali o que a pessoa está falando. Então, assim, existem crenças que atrapalham. Então, a pessoa precisa saber quais são as crenças que ela tem. Vou dar um exemplo básico, antes de dar o passo a passo de por onde começa. Um exemplo basiquinho, e coisas que eu já vivi, inclusive. Por exemplo, filho dá um trabalho que só, né, todo mundo sabe. Casa é um trabalho eterno, é sem fim. E, normalmente, quem faz essas atividades, quem faça, né? Então, assim, é completamente diferente. E mesmo assim, você precisa se preocupar, porque é você quem coordena. Mas vou dar um exemplo desse. Então, eu ouvia muitas vezes, eu até, num treinamento que eu fiz em São Paulo, eu botei um slide que chamou muita atenção e, às vezes, depois eu não tinha noção do quanto isso era importante. Foi sobre filhos e sobre fazer as atividades da casa. Aí eu vou voltar lá para o projeto de Deus. Quando Deus escolheu esses 2 filhos para mim,
A minha maior missão é ser mãe deles. O resto vem depois. Então, eu não posso achar que isso é pesado. Eu não posso ter isso como que saco, tem que buscar na escola, tem que não sei o quê. Porque eu já tive. Meu Deus, que trânsito. Então, assim, é o propósito das coisas. Essa é a minha atividade mais importante. Eles. O resto vem depois. Então, vou dar um exemplo básico. Uma atividade que eu faço todos os dias, buscar, levar, pegar esporte, que agora você viu, né? O dia inteiro. Se eu tiver essa mentalidade, essa sensação ruim, todas as vezes, isso solta uma energia, um cortisol no meu corpo e eu fico estressada no final do dia. A mesma atividade feita como missão, tipo, esse é o melhor trabalho que eu faço. Essa é a coisa principal. Não é que porque eu tive que pegar ele na escola, um exemplo, eu deixei de fazer uma atividade importante. Eu deixei de fazer uma atividade porque eu tinha uma coisa importante para fazer. Sim. Então, essa clareza, a atividade ela é a mesma. Eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Mas você consegue transformar ela numa coisa leve, consegue ter prazer e consegue transformar isso numa atividade boa. Hoje, buscar e levar é a hora que eu converso. Eu tomei celular de todo mundo. Então, eu aproveitei isso, já que tem que ser feito, vamos fazer de uma forma legal. Isso faz diferença no passo a passo. Entendeu? Quando a pessoa diz, por onde eu começo? A primeira coisa que você precisa saber é quem você quer ser. Dentro de cada área. Ou primeiro, na verdade, onde você está. Eu acho que onde você está ainda vem primeiro. Em cada área da vida. Pega uma roda da vida e preenche, pesquisa na internet. Como é que eu analiso? Minha área espiritual, minha área física. Eu estou me sentindo bem comigo, disposta, eu durmo bem, eu tenho intestino bom, eu tenho disposição, eu faço atividade física. Só isso, você já dá um bom passo na sua vida. Aí vai pro profissional. A profissão que eu faço, eu gosto. É isso que eu quero fazer o resto da vida. O que eu faço está sentido para a minha vida, ou eu posso procurar uma outra coisa. Tô vendo minhas amigas tudo ir para a faculdade depois de 40 anos. Tô com 4, 5 na faculdade mudando de curso. Outras deixando a profissão para fazer outra coisa, como muitos de nós fizemos, né? Transições de carreira. Cada área. Quer começar? Comece assim. Cada área da minha vida, como é que ela está? E sente. Tem alguma que não está legal? Vamos mexer nessa. E você vai tentando fazer um plano, que é, eu vou começar a fazer as atividades, começando pelaquela que mais me preocupa, que mais dói. Muitas vezes é o financeiro. Aí você diz, não, vou focar no financeiro. É o meu pior problema aqui, urgente. Só que o corpo, às vezes, também está bagunçado, o espiritual está bagunçado, está tudo bagunçado. Mas assim, eu não posso fazer tudo ao mesmo tempo. Então, vamos dividir o tempo. Uma por vez, pronto. Então, eu vou fazer o quê? Essa semana, eu vou me dedicar à minha parte financeira. Então, continuo indo à missa, continuo fazendo minhas orações, mas eu vou me dedicar nisso aqui. Então, eu vou procurar alguém, eu vou ler um livro, eu vou pesquisar alguma coisa para dizer assim, eu preciso sair de onde eu estou. E aí, você vai para alguma coisa. Ou um curso, uma planilha, o que for. Dê um passo. Vamos para o próximo passo. Meu lado... Aí, a pessoa, quando ela está fazendo essa análise, ela sente. Rapaz, aqui... se eu arrumar isso, arruma tudo. Sim. Vai para o corpo, vai não sei para onde. Depois que você tiver tudo isso, aí você vai para a agenda. Aí eu falo para um planejamento, né? Não estou falando de uma coisa básica que você pegar e organizar o seu dia. Mas é uma autoanálise, né, da pessoa. Autoanálise. Né? Porque as pessoas não param para fazer isso, Lu. Sim, e eu percebo que muitas vezes as pessoas... todo mundo tem essas áreas aí, né, que gostaria de incluir ali na sua vida e que são áreas necessárias mesmo para a gente ter esse equilíbrio entre as coisas e até para gerenciar a expectativa que cada área dessa traz de retorno. Porque tem muita gente que está atolado no trabalho pelas condições de vida e tal e acaba se envolvendo muito emocionalmente com o trabalho porque essas outras áreas não estão bem resolvidas, né? Seja uma atividade física para desestressar, seja essa parte espiritual. E às vezes, muitas vezes, a pessoa está lá no corporativo, acaba ou de cara feia, ou sem atender direito, comprometendo a produtividade dela, porque... tem coisa bagunçada lá atrás. Tem coisa bagunçada lá atrás. Isso é muito comum, né? Eu tô me vendo nisso, porque eu já vivi muito assim. E ainda é uma luta tentar equilibrar e incluir essas outras áreas, né? Na verdade, a gente não vai equilibrar nunca. Essa expectativa é bom ser ajustada. Porque, assim, é impossível que alguém faça 100% todas as áreas. Só que aí entra também, quando você entra para um lado espiritual, você começa a entender que a sua vida não é suprir necessidades suas. É de um todo. Então, você vai fazer escolhas dentro de um projeto. Então, assim, não dá para eu fazer tudo.
Se eu fosse fazer só o que eu gosto, eu enchia meu dia de atividade física, aula de sei de quê, e mil cursos e mais cursos que eu adoro fazer, e o resto. Né? Então, assim, não é só o que a gente quer. Então, eu acho que quando você vai fazer uma... Então, eu acho que, assim, essa autoanálise, dizer assim, velho, do jeito que tá, não tá bom. Primeira coisa não tá bom do jeito que tá. E como é que você sabe isso? Quando você deita a cabeça no travesseiro de noite, você tá em paz? Você diz assim, tipo, que vida top que eu levo? Outra coisa, uma coisa que motiva as pessoas e que traz realização é perspectiva. Né? Você dizer assim, eu tenho várias perspectivas de coisas boas para acontecer. Se eu fizer o que tiver que ser feito, eu vou ter muitas conquistas. E aí, em qualquer área. Isso motiva você a levantar todos os dias da cama para fazer. É a perspectiva. Como que você faz uma perspectiva? Espera que alguém bote na sua vida a perspectiva? Não, você cria. Você cria, você coloca lá. Então, eu acho que essa autoanálise de dizer assim, não tá bom, existe algo que eu posso fazer, e ir botando os passinhos, e aí entra as crenças. Uma coisa que eu acho que as pessoas também não têm. Primeiro que não sabe quem são. Acha que é um personagem da internet. Tem muita gente que não sabe quem é. Ela acha bonito, por exemplo, a fé do outro, aí fica querendo praticar aquilo ali, só que não tem sentido. Atividade física, o corpo, que a pessoa come. A gente tem negócio de suplemento, é uma resenha, porque as pessoas querem tomar o que você toma e ficar igual você fica. Não é assim que funciona. Né? Aí as roupas, os carros, as casas, as viagens, tudo... acaba que não, vai na sua mente, comparação, né? monta a vida perfeita, você passa a vida buscando algo vazio, porque não é o seu desejo. Então, uma das coisas que eu sempre digo, que pode ser uma das formas de começar, por onde eu começo, qual é a vida que eu acho que seria top de viver? Como é a rotina de uma vida top? A minha eu construo assim, inclusive no treinamento. Eu digo, vamos lá, Lu, quais são as coisas que tem que ter no seu dia para você dizer que o dia foi maravilhoso? Você vai construir o dia ideal. Eu já estou pensando aqui, tempo com a minha filha, uma refeição talvez com calma, família, com todo mundo, com calma. Uma atividade física. Atividade física. Pronto. E um momento de oração. Para mim, se você tiver essas 5 coisas todos os dias, você vai dizer assim, era o que eu precisava fazer hoje, o que vinha a mais é extra. Pronto. Quando você identificou 5 pontos. Isso é porque você sabe, tipo assim, quem você quer se tornar. E você precisa dessas coisas para poder colher depois. Quando a pessoa sabe isso, ela abre mão das coisas com facilidade. Na verdade, ela não tem. Tem muita gente que acha que é renúncia. Não é renúncia, é escolha. Entendeu? Entre essa e essa, caramba, eu gosto muito mais dessa. Eu nem tô mais preocupada com a que eu tô deixando para trás, porque eu escolhi essa. Então, você vai por perspectiva, por escolha, por motivação, do que por punição, por perder. Tô perdendo. Sim, você está fazendo uma troca naquele momento necessário, né? E aí entra o direcionamento. Por exemplo, eu quero ir para lá, aqui está a pessoa que eu quero me tornar. Ou eu quero ir para lá. Essa é a pessoa que come qualquer coisa, acorda a qualquer hora, sei lá. Então, eu olho e falo, não faz sentido eu escolher isso. Por mais que eu queira isso agora, se eu escolher, eu estou dando passo para trás. Porque eu quero ir para lá. E eu dificulto. Então, quando você tem clareza disso, que aí eu acho que é só a parte da mentalidade, esse desejo, você começa, aí eu digo, quando você começa espiritualmente crescer, você vai ver que não é mais um sacrifício. É sacrifício para você hoje ir para um restaurante e ficar no parquinho? Não. Você tem muito mais prazer de ficar no parquinho, porque você está vivendo o momento. Sim. Você não está passando o tempo. Tem gente que vai para um restaurante e larga o menino no parquinho para passar o tempo enquanto ele almoça. Que eu também faço. Sim. Tudo bem, entendeu? Mas entenda, a minha intenção ali não é, tipo, ocupar para que eu possa ter o prazer. Sim. Existe um contexto. Naquele momento de espera da comida chegar, ele vai querer brincar. Sim. Aí eu posso brincar um pouco, não posso, mas eu não tenho mais essa idade. E isso é tudo pessoal, né? É a mesma tem coisa certo de e finanças. errado. Não tem certo e errado. É igual finanças pessoais, é porque é pessoal. Não dá para replicar aquelas fórmulas de gaste 30% com moradia, 20% com lazer. O povo não pergunta, não, como você faz no seu para fazer igual? Não, filha, não funciona assim. Mas não funciona mesmo. Porque de tempo... Hoje, talvez, é uma época que eu tô vivendo, né, pessoalmente, que eu não tô guardando muito dinheiro, vamos dizer assim. Por quê? Porque já tenho uma reserva que, para a perspectiva e a expectativa de vida que eu almejo, sei lá, que eu vislumbro, eu estou no caminho, eu tenho bem gerenciado essa expectativa. Então, necessariamente, eu não tenho mais tanta
ênfase no trabalhar em detrimento para substituir as outras áreas, por exemplo. Então, isso é muito pessoal, não tem como se replicar, e eu sempre trago essa responsabilidade aqui para quem está assistindo, ouvindo, que tudo isso é autoanálise, tudo isso é muito pessoal, né? E gestão do tempo... Tem a ver com as suas crenças. Sim. Porque, por exemplo, tem gente que guarda e não vive. Aí vive uma vida pesada. Aí tem gente que faz o contrário, gasta, não guarda. Aí quando é preciso, se aperreia. Você não pode nem ser o irresponsável com o futuro, porque o futuro ele vai chegar e você tem que estar pronto, né? A aposentadoria não é suficiente. Mas também aquela história de se eu morrer amanhã, ela existe. Então, chegar no equilíbrio ali, mesmo que estatisticamente a nossa expectativa de vida está só aumentando, mas pode acontecer. E não precisa só morrer, né? Sim. Pode acontecer qualquer coisa. Perfeito. É muito interessante isso. E o que eu consegui pegar também de muito legal, até para tranquilizar as pessoas, né? Porque quando a gente vê, fazer agenda, fazer isso, parece que a ideia é sempre tentar encaixar tudo o tempo todo, todos os dias. E isso frustra. Isso frustra, calma, porque é impossível acontecer. A mesma coisa, eu tenho um salário. Eu tenho vários desejos. Eu tenho um desejo de... manter essa rotina que eu disse, mas também de fazer uma compra, também de viajar, também. E se eu quiser sair para jantar, se eu quiser encaixar tudo isso dentro do salário de todos os meses, eu não vou conseguir. O salário tem que ser infinito. Então eu tenho que ter um planejamento também, não só do que vai acontecer no mês, mas trazendo aqui a analogia do tempo, o que vai acontecer no ano. Então, eu tenho umas férias, então eu consigo gerenciar um recurso para aquele momento das férias. Então, eu vou tentando executar essas coisas, mas não no tempo que eu quero, no tempo que eu consigo, né? E eu achei muito legal esse combinado que você tem na sua família de esse mês vai ter um campeonato lá do filho, então a gente vai direcionar um tempo dessa semana. Aí vai tempo e vai dinheiro, viu? Vai tempo e vai dinheiro. Toda vez no mês, por exemplo, o Matheus tem um campeonato agora fora. Aí a gente fez uma administração. Financeiramente, já foi todo mundo. Os 4. Pegou hotel e ficou lá. Às vezes ele vai com o Felipe só, por exemplo. Sim. Entendeu? Então, vai depender de quê? Financeiro. Vai depender de objetivo do mês. Vai depender de agenda. Então, só que ninguém se estressa. Por exemplo, agora esse vai o Felipe e ele. Eu tenho um evento aqui, um evento da empresa da gente, que eu vou precisar ficar, um negócio de beach tênis e tal, ver. Uhum. Cada um vai fazer algo que tem a ver, tipo, não tá certo ou tá errado. Sim. Às vezes a gente tá junto, às vezes tá separado, às vezes tá atendendo demanda das crianças, às vezes demanda nossa, às vezes eles abrem mão para acompanhar a gente, às vezes a gente abre mão para acompanhar eles. Esse jogo de cintura todo tem a ver com o projeto de família que a gente quer ter. Todo mundo se sente amado, todo mundo se sente atendido, todo mundo se sente renunciando em algum momento, entendeu? Todo mundo tem desejos também, né? Financeiramente também. Então, eu acho que isso é o que traz esse que a gente busca, diz que é equilíbrio, né? Mas a palavra certa não é equilíbrio, né? A gente entendi. Vai, você jogando um desequilíbrio dentro de um limite, né? Exato. É como diz, você... A ideia de um orçamento, por exemplo, é você tentar encaixar tudo, não no momento de todo mês, mas não pode ultrapassar a matemática. Porque se inclusive, você quer... na planilha tem um negocinho lá embaixo que é para essas coisas, né? Eu lembro dessa... que você vai gerenciando a sua reserva. Para quê? Para realizar coisas que são desproporcionais ao seu salário. Se eu tentar encaixar tudo na renda, eu vou me frustrar. Não tem como. Nenhum dinheiro é suficiente. E eu tô percebendo muito também, Lili, que a fé é uma coisa muito importante para você, assim, que você tem aí uma conexão com Deus muito forte de direcionamento, né? E a gente sabe, né? Pelo menos eu lido muito com pessoas que o problema financeiro afeta a saúde psicológica, a fé, afeta a vontade de viver, né? E muitas vezes essas áreas da vida, especialmente a financeira, que é onde eu lido todos os dias, tem um peso muito forte ali para as pessoas, né? E nem sempre, eu acredito que você também tem seus desafios financeiros, o que for. Como que você falaria para uma pessoa que está realmente vivendo um caos financeiro, usar talvez um testemunho da sua fé, do que você acredita aí enquanto... sua fé em Deus, que mensagem você poderia
trazer. Aí não entra agora a gestora do tempo, não. Entra mesmo a pessoa que a gente está buscando ajudar, que é aquela pessoa que está desacreditada, né? Muitas vezes por esses desequilíbrios, porque querendo ou não, pegar uma pessoa para gerenciar o tempo dela, também como profissional, assim como eu na parte financeira, eu preciso compreender o quão impactada a desorganização deixou aquela pessoa, muitas vezes em níveis diferentes. Tem pessoa que consegue levar de boa. Vamos lá. Já tem pessoas que estão com um estágio avançado de depressão, ansiedade. Nem consegue sair do canto, né? Isso. E aí eu queria que você, apesar de você ter sido direcionado a vida toda, né, mas deve ter aí alguns exemplos, algumas coisas aí que aconteceram na sua vida que faz você ter know-how, assim, em termos de fé, no que você é com a sua fé, para ajudar essas pessoas. Know-how em questão de fé, a gente tá sempre anos-luz do que deveria, né? Que deveria, verdade. Mas eu acho que assim, sabe, Lu, não vou falar de fé, de religião, porque eu acho que as pessoas precisam buscar muito cada um ao seu caminho, e tem a ver também onde você tá. Às vezes eu falo algumas coisas quando eu tô com alguém, e eu acho que a pessoa olha assim e fala, só tá viajando. Por quê? Porque eu caminhei um pouquinho mais, às vezes. E de muitos outros que convivem comigo, eu já não caminhei nada, ela já caminhou muito mais que eu. Então, eu acho que esse caminho na fé, para quem não hoje está, vamos dizer assim, né, no fundo do poço, você olha e não enxerga, você não vê Deus, né, ali. Mas Ele está, né? Então, Deus você precisa buscar. Ele não vai arrombar a porta e entrar. E, às vezes, a gente faz com que ele não consiga... Na verdade, ele está fazendo. A gente não consegue perceber. Então, eu digo que a gente precisa... E eu vou dizer que eu já vivi... Eu sempre tive a orientação. Não que eu tivesse a vivência sempre. Eu já passei por muitos altos e baixos. Muitos altos e baixos. E nos mais baixos foi onde eu fortaleci minha fé. Porque teve época da minha vida que eu não tinha em que me agarrar. Eu não tinha o que fazer, né? Então, assim, eu só tinha o que pedir para ele, tipo assim, o que era que eu pedia? Para me orientar, para me direcionar. E aí, quando você vai, eu acho que é como se fosse sabe, água mole pedra dura, né? A gente fala ali. Eu acho que você vai se transformando, desde que você vá tirando toda aquela sujeira que a gente coloca do mundo, quando você entende que você é um ser de luz. Porque, veja, se você entender que a gente está aqui nessa terra de passagem, a vida não é essa. Entendeu? Então, as pessoas dão muita importância a essa vida. Só o que está aqui, a terra, não sei o quê. E vê, se você entender que não é isso o mais importante, já começa a diminuir. Lembra a história das escolhas? Que besteira. Eu não posso ter o carro tal. Tem gente que, quando tem muito dinheiro e perde muito, descompensa total, certo? E eu tive um exemplo desse. Eu vinha há 10 anos com uma empresa, né, com uma vida estabilizadíssima, crescendo, com projetos, do dia para a noite, zerou. Entendeu? Não foi fácil, não. Deu crise de ansiedade em todo mundo lá em casa. De pai, de menino, de todo mundo. E assim, a gente reestruturou tudo. Hoje, eu vou dizer que a gente fez isso rápido. Reestruturou tudo, lógico, pelo que a gente tinha de conhecimento antes, por ter se organizado, né? E assim, teve fôlego. A história lá não precisa morrer. Você pode passar por uma coisa dessa. Eu tinha fôlego para ficar um tempo, senão eu tinha desesperado, né? Então, assim, quando a gente viveu isso, eu acho que foi uma coisa que a minha família fez muito. A gente se voltou para Deus em práticas diárias, em tempo junto, em oração, em buscar pessoas, em estar perto de pessoas. Por quê? Porque naquele momento eu precisava de uma esperança. De uma esperança de que as coisas realmente poderiam mudar. Se eu ficasse ali parada, ninguém vai trazer para você, porque ninguém sabe o que você vive. Está cada um atrás dos seus próprios problemas. Então, eu não esperei, eu fui muito buscar. E eu acredito muito que é assim, sabe, Lu? Que faz as pessoas se sentirem esse vazio, porque, veja, mesmo sem dinheiro, mesmo em depressão, inclusive, eu tenho uma psiquiatra que faz até aula comigo de coisa, ela fala muito sobre isso. Ansiedade e depressão, as duas coisas. É falta de viver no presente, né? E dessa clareza. É como se você construísse a sua vida inteira em cima de um terreno de areia. Ele não é seguro, ele não é... Então, você fica ali patinando, andando, mas ela não é seguro. Quando você constrói sobre a rocha, quando você constrói você anda com mais firmeza. Então, eu acredito que quando você constrói todos os seus projetos em cima das coisas de Deus, projetos, pensamentos, sentimentos, tudo isso muda completamente. A gente viveu isso.
Eu vivi isso em casa, onde chegou uma hora que eu digo assim, você rema e morre afogado, né? Tá já nos últimos... Eu segurei ali. Teve muitos dias de eu ter ficado em oração quase que o dia inteiro. No pé da cama dos meninos, muitas vezes. Confiando em quê? No que ele tinha planejado para mim. Isso muda o seu sentimento do outro dia. Porque você fica assim, eu tenho que esperar, eu fazer a minha parte, mas Deus vai me mandar uma luz, vai me mandar... E ele manda. Manda mensagem, manda a pessoa. Às vezes Deus bota uma pessoa na sua vida para lhe tirar de onde você está e dizer assim, é por aqui. Principalmente financeiro. Se não é esse caos todo, calma. Dá para ser de uma outra forma. E ele não vê. Isso aconteceu até semana passada, né? Uma pessoa me procurou, ela estava assim, à beira do desespero. Cometeu uma besteira. E aí a gente conversou, orientei ela. Muitas vezes a gente, em qualquer área da vida, né? Você está num caos ali, muitas vezes a fé ela vai compreender, vai ajudar, mas o conhecimento também pode libertar você desse furacão. Muitas vezes o peso do problema não é o tanto que você está se colocando. Porque ela está dentro do problema olhando. A gente está fora, vê diferente, né? E foi isso que aconteceu. Ela estava assim, achando que uma situação estava impossível de resolver. E é das que eu mais gosto. Quanto mais impossível tiver questão do endividamento, hoje em dia até... De forma prática, é mais fácil resolver, porque tem legislações, direitos que conseguem reverter isso rapidamente. Até para as pessoas terem uma ideia, se você tem muitas dívidas no seu salário que está comprometendo o que chama de mínimo existencial, que é moradia, alimentação, e se você já tem direito de repactuar suas dívidas imediatamente. Só que as pessoas não conhecem isso. Nem sabem como fazer. Nem sabem como fazer. E isso foi orientado ela e... 4 dias depois, eu recebi uma mensagem dela. Meu Deus, você abriu meus olhos. Basicamente, você salvou minha vida por um tipo de conhecimento. Então, até para as pessoas que estão nos assistindo, né? Às vezes, em determinada área, seja, meu Deus, eu não estou conseguindo dar conta de tudo. É família, é trabalho e tal. Buscar ajuda de um profissional, né? Como a Lili, vai trazer para você um diagnóstico, né? Mais... de quem está fora e um caminho, porque eu acredito que basicamente eu e você, a gente trabalha com pessoas que a gente já está acostumado, parece que é uma coisa muito individual, mas os problemas acabam se repetindo de história para história, né? Então muda os detalhes só, mas a base é a mesma, a base é a mesma, então mesmo quem está nesse caos, né, é importante buscar essa ajuda profissional aí das pessoas. E quem quer lhe encontrar, né, para a gente se encaminhar no final, como é que busca você, o que você pode oferecer, ensinar aí para as pessoas? Curso, palestra? Tá, entendi. Faz aí teu mexão. Hoje, na verdade, eu faço uma parte na internet, eu entrego muito ali no Instagram, eu vou botar algumas coisas que eu possa contribuir com uma quantidade maior de pessoas. Tô para fazer agora o curso de 8 semanas. Como é o Instagram, pra galera entrar? Lilian Lopes, agende-se, Tá. Eu vou fazer um curso de mentoria em grupo, onde eu faço o passo a passo e vou dando os passos semana a semana, com aulas bônus maravilhosas, que eu só vou contar quando tiver tudo confirmado. E as mentorias individuais, que eu vou dizer assim, que eu amo fazer, pena que eu não tenho como disponibilizar tempo para fazer. É o mesmo problema que eu sei que mas assim, eu amo fazer, então eu estou tentando organizar 1, 2 por mês para fazer esses acompanhamentos, porque eu gosto muito. E também, às vezes, tem uma pessoa que tem uma necessidade específica, né? Então, tanto lá, faço palestra também, então depende muito da necessidade. Estou formatando um produto para empresas, né, para trabalhar com equipes, que é também onde eu aprendi tudo que eu sei. Né? Então, assim, hoje, onde eu puder contribuir, onde eu puder levar as pessoas, né, a terem vidas com mais sentido... Significativa. Vai dar significado na minha. Que era o que eu ia dizer quando você falou da mulher que estava ali procurando. Que se você for olhar pelo lado da fé, Deus colocou você no caminho dela. Ela pode até nem saber disso. Porque ele lhe capacitou, você só tem o dom que você tem hoje, os talentos, as coisas que você fez, porque ele permitiu. Então, quando você vê que tem as coisas de Deus por trás, até o sentimento de você ajudar a pessoa, o prazer que você tem de ajudar aquela pessoa e receber essa mensagem. Eu sei o sentimento. Quando você recebeu a mensagem dela 4 dias depois, existe uma liberação de dopamina, de todas aquelas coisas assim, que é tipo assim, caramba, fiz algo de verdade
que impacta a vida das pessoas. É dessas histórias que a gente precisa ter lá para contar lá no futuro. Pois é, o depoimento que eu mais gosto de ouvir é: vou rezar pela sua família. Meu Deus. Que Deus te abençoe. Graças a Deus isso tem sido rotina aí na vida. Escolhas difíceis eu precisei fazer, porque eu tenho que abrir mão, às vezes, até de dinheiro. Né? Eu poderia caminhar com esse conhecimento, abrir uma empresa de empréstimo, abrir não sei o que, mas eu escolhi mesmo viver educando, tirando as pessoas desse caos financeiro, né? Então, eu acho que Deus está me recompensando agora com essas histórias mudadas e o pouquinho que eu puder influenciar isso. Isso dá sentido à sua vida, não dá? Com Você não dorme feliz? É uma das áreas ali que faz o dia exaustivo, né? Valer a pena. Perfeito. Isso. Bom, gente, esse aqui foi mais um episódio, né? Aproveita aí para assistir os outros episódios no canal, compartilhe, inscreva-se aí, toque aí no like pra gente levar esse episódio aí a mais pessoas, tá bom? Então é isso, tchau. Bom demais. Já tirou foto da gente já, né?